Imagine descobrir que, enquanto milhões de brasileiros estavam preocupados com as eleições de 2026, um grupo de jovens estava discutindo pela internet uma mobilização em Brasília, em que, segundo a Polícia Civil do Estado do Distrito Federal, esses mesmos indivíduos estavam estudando prédios públicos, discutindo possíveis invasões, compartilhando materiais relacionados ao planejamento de ataque. Agora, imagine descobrir que entre os alvos estavam dois edifícios mais importantes do país, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Isso não é uma teoria, não é uma história inventada, é o resultado de uma investigação que levou a Polícia Civil e o Ministério da Justiça deflagrarem no dia 4 de agosto de 2026 a Operação Rede Interrompida. O que as autoridades encontraram, segundo informações divulgadas até agora, é um grupo de jovens que utilizava principalmente a internet para divulgar tudo antissemita e misógino. Mas o que realmente chamou a atenção dos investigadores foi outra coisa. A polícia afirma que o grupo não estava apenas falando, eles estariam discutindo a possibilidade de transformar aquela radicalização em violência. E enquanto uma ideologia deixa de ser apenas um discurso e começa a envolver o planejamento de ataques, a história muda completamente. E hoje vamos entender o que a investigação descobriu. E aí você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com metal? Calma que a gente vai chegar lá, mas já adianto que isso mancha muito a nossa imagem como metaleiros e vocês vão entender o porquê. No começo da manhã de 4 de agosto, os policiais cumpriram 8 mandatos de busca e apreensão em 5 estados brasileiros: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Os investigados tinham entre 19 a 31 anos. E segundo as autoridades, uma boa organização acontecia exclusivamente no ambiente digital: Telegram, Discord, canais fechados. O de sempre, né? Foi nesse ambiente que os investigadores encontraram aquilo que chamou a atenção. O grupo difundia propaganda conteúdo antissemita e mensagens misóginas e discurso de ódio. Mas havia algo além da ideologia. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, os integrantes também discutiam uma possível mobilização em Brasília durante o período eleitoral. E foi nesse momento que a investigação começou a tratar o caso de maneira muito mais séria, porque, de acordo com os investigadores, havia discussão sobre seleção de alvos, recrutamento de pessoas de diferentes estados e formação tática e invasão de prédios públicos. A polícia afirma que ainda os suspeitos compartilhavam um mapa e apresentações arquitetônicas de edifícios da região central de Brasília. Entre os prédios citados estavam o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, mas um deles teria recebido a atenção especial, o Planalto. Segundo o coordenador da inteligência da Polícia Civil, o Palácio do Planalto era considerado o principal alvo pelos investigados. A investigação, portanto, teria que descobrir uma coisa fundamental: onde esse grupo queria chegar? E a resposta ainda não está completamente fechada. Uma característica muito particular entre os grupos extremistas modernos: eles não precisam necessariamente começar de uma organização tradicional, não precisa de uma sede, nem se conhecer pessoalmente. Às vezes ela começa em uma tela. Uma pessoa encontra outra e compartilha uma ideia, recebe aprovação e encontra mais alguém que pensa da mesma maneira. Pouco a pouco, uma comunidade começa a surgir, e foi esse tipo de dinâmica que as autoridades disseram ter encontrado na Operação Rede Interrompida. Segundo o Ministério da Justiça, os integrantes se conheciam principalmente pela internet. Eles utilizavam plataformas digitais para comunicação e recrutamento. E segundo os investigadores, havia 2 núcleos dentro da organização. Um deles estaria mais relacionado à disseminação da ideologia extremista e o outro estaria envolvido naquilo que as autoridades classificam como planejamento operacional. Essa divisão é importante porque mostra uma possível evolução. Essa transformação que os investigadores tentam entender. Como essas pessoas foram radicalizadas? Quem influenciava? Havia uma liderança? Existia uma estrutura maior? E principalmente, quantas pessoas estavam envolvidas? Por enquanto, essas perguntas ainda estão sendo investigadas. Mas o que isso tem a ver com metal? É justamente aqui que a história começa a ficar particularmente interessante para quem acompanha o meu canal Mosh Pit ou a cena de metal brasileira. Porque entre os objetos que apareceram nas imagens relacionadas à operação, existe um que provavelmente chamou a atenção de qualquer pessoa que conheça minimamente a história do black metal: a camiseta do Burzum. E se você conhece a banda, talvez você esteja pensando, tá, mas é camiseta só de uma banda. Mas o problema é que o Burzum não é simplesmente uma banda de black metal. Foi criada por Varg Vikernes, uma das figuras mais filhas da puta da história do gênero. O Varg ficou conhecido não apenas pela música que produziu nos anos 90, mas também por crimes violentos e posteriormente por declarações e posicionamentos extremistas. Aqui precisamos tomar muito cuidado. Ter uma camiseta do Burzum não prova que alguém seja neonazi. Seria uma conclusão completamente irresponsável da nossa parte. Existe uma enorme discussão dentro do próprio metal sobre separação da obra e artista. Muita gente escuta os primeiros discos do Burzum exclusivamente pela importância deles para o desenvolvimento do gênero black metal.
Outras preferem não consumir absolutamente nada relacionado ao projeto por causa da exposição de seu criador, que é o meu exemplo. Essa discussão existe há décadas, só que agora imagina colocar essa camiseta dentro de outro contexto. Não estamos falando apenas de fã aleatório fotografado saindo de show. Estamos falando de uma operação da polícia que, segundo as autoridades que investigavam o grupo suspeito de disseminar propaganda, conteúdo antissemita e discurso de ódio, além de discutir possíveis ações violentas. E nesse contexto, esse objeto se transforma em algo digno de investigação. Não porque a camiseta seja a prova definitiva de alguma coisa, mas porque ela pode fazer parte de um conjunto maior de elementos. E esse conjunto é muito mais importante do que qualquer objeto isolado. E dentro do que tava ali, que a gente vai analisar mais coisas aqui, ela tinha um único significado. Não que a pessoa era fã da banda, entende? Mas o Burzum não foi o único elemento que chamou a atenção que tem a ver com o metal. Outro objeto que aparece nas imagens divulgadas é a bandeira do Estado dos Confederados da América. E talvez você esteja pensando, mas por que a bandeira da Guerra Civil Americana tá fazendo caso de um grupo de neonazistas brasileiros? Essa pergunta é justamente interessante, porque a bandeira confederada não nasceu apenas de um símbolo ela está relacionada ao Estado dos Confederados durante a Guerra Civil Americana, uma confederação que defendia a manutenção da escravidão em defesa de seus interesses escravistas. Ao longo do século XX, porém, a bandeira passou a ser reutilizada por diferentes movimentos políticos ligados à supremacia branca nos Estados Unidos, ou seja, o significado histórico e o significado político que ela adquiriu posteriormente não são exatamente a mesma coisa, e justamente por isso ela precisou ser analisada dentro do contexto. E é inevitável de perguntar, qual era o significado daqueles símbolos para aquelas pessoas? Essa é uma pergunta somente a investigação pode responder. Você me pergunta, por que o metal? O Dimebag Darrell usava a bandeira confederada na guitarra e o Phil Anselmo fez a saudação budista lá no show, várias polêmicas que envolvem o Pantera. A bandeira dos confederados aparece também no Lynyrd Skynyrd, e é aqui que precisamos fazer uma pausa. Se você acompanha os canais do YouTube de metal, você provavelmente sabe que o black metal possui uma relação histórica extremamente complicada com o extremismo político, especialmente em determinados círculos da cena. Durante os anos 90, a cena norueguesa ficou marcada por acontecimentos violentos, incêndio de igreja e uma série de crimes que chocaram o mundo. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, comenta aí. E uma figura central nessa história é principalmente o Varg Vikernes. O problema é que, décadas depois, a imagem do black metal continua sendo utilizada por grupos extremistas. E existe uma relação para isso. A estética, ícones, a linguagem de transgressão, a rejeição de instituições, tudo isso pode ser apropriado por pessoas com ideologias completamente diferentes daquela que vem quem criou determinado gênero musical. Isso nos leva a uma questão muito maior. Por que o metal está sendo utilizado pelos bigodistas? A resposta é, sim, existe um grupo de extremistas tentando se apropriar do metal, mas isso não significa que o metal inteiro seja bigodista. É uma distinção fundamental essa aqui, porque a história do metal também é cheia de artistas e fãs que combateram abertamente o racismo e o fascismo. O problema é que grupos extremistas sabem que os símbolos culturais possuem poder e tentam utilizar esse poder para construir uma identidade. Bandeira, qualquer coisa, qualquer símbolo analisado dentro de um contexto. É por isso que uma camiseta de banda, ou uma bandeira, ou qualquer outro símbolo precisa ser analisado dentro de um contexto em que ela aparece. Antes que alguém interprete esse vídeo da maneira errada, não. O vídeo não é uma tentativa de dizer que o Burzum criou o neonazista, o Varg Vikernes é o da atualidade, nem nada do tipo. Menos transformar o black metal em sinônimo de sendo que a gente sabe que existiu bandas de black metal aí que não são dessa estética doentia aí. Seria historicamente errado e muito feio da minha parte falar algo desse tipo. O que eu tô tentando fazer aqui é justamente ao contrário, tentando entender como símbolos criados dentro de um determinado contexto musicais podem ser utilizados por pessoas completamente diferentes décadas depois, porque o metal sempre foi uma música de choque, provocação e transgressão. Justamente por isso, ela pode ser apropriada por praticamente qualquer pessoa que queira vestir uma estética de radicalismo. Existe a diferença que está na ideologia por trás dela. E nesse contexto específico, a pergunta que realmente importa não é, eles ouviam Burzum? A pergunta é, o que esse símbolo significava para eles e o quão prejudicial isso é pra nossa cena de metal, saca? E talvez as respostas de tudo isso estejam nos computadores que foram apreendidos pela polícia e daqui a uns meses a gente fique sabendo disso. Ou não também, né? Mas, cara, o nosso gênero musical, o metal, um dos maiores gêneros que existem e tem inúmeros subgêneros dentro dele. É muito difícil falar que não vai migrar pra algo extremo, porque o metal desde o começo ele serve pra chocar. Mas, quando a gente é jovem, a gente é inconsequente, a gente não acha que todos nós não somos compreendidos, a questão de hormônio deixa a gente achando que a gente não é compreendido, todo mundo odeia a gente, os nossos pais não prestam, a gente que é os melhores do mundo. Mas, cara, todo mundo passa por essa fase. Se você tá passando por essa fase, ninguém te odeia, você tem amigos, você tem pessoas ao seu lado, a gente vive num país que é miscigenado desde sua essência,
Grécia, então você não é 100% europeu. Se você fosse pra outro país, você provavelmente seria chamado de mexicano ou latino, chamado de latino, por mais branco que você pareça ser. Mas por que eu tô falando da pessoa ser nova, todo esse rolê? Porque as pessoas novas que assistem aqui o canal podem cair nessas ideologias e por serem revoltadas e acham que se encaixam, mas você não se encaixa nisso. Tá muito longe de se encaixar nisso. Toda essa revolta que você tem, toda essa raiva, vão passar porque é da sua idade. Você vai conhecer pessoas que são compatíveis com o seu jeito de pensar e você vai seguir a sua vida bem, e é isso, cara. Não cai num mundo perturbado desses caras que acham que, igual o Varg, que pensa que as pessoas são diferentes. Todo mundo é a mesma merda, todo mundo é igual, e é isso, mano. Palco dos nazistas arrombado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Aproveita quando aparecer a opção de hype, deixa o seu hype, que agora a gente tem essa opção aí. Por favor, isso é extremamente importante. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Um abraço do cara do Moshi e tchau!